O rei que ficou louco e comeu capim. Por 7 anos, à primeira vista, ele parecia invencível. Lá do alto das muralhas douradas da Babilônia, com os olhos semicerrados sob o sol escaldante da Mesopotâmia, ele observava seu império, um reino de pedras gigantes, jardins suspensos e soldados que marchavam sob seu nome. Nabucodonosor II, o governante absoluto. Dizem que seu olhar era capaz de silenciar uma multidão, que sua fúria era tão temida quanto a de um deus antigo. Mas ninguém, nem mesmo ele, poderia imaginar que um dia aquele mesmo olhar seria o de um animal, selvagem, enlouquecido, vagando pelos campos com a barba desgrenhada, os olhos fixos na terra, comendo capim como um boi. Mas isso só aconteceu 7 anos depois. A história começa décadas antes, com uma ascensão implacável. Babilônia não era apenas uma cidade, era uma lenda viva, com muralhas que desafiavam os céus, templos erguidos em nome de deuses sedentos e uma riqueza que parecia brotar do chão. Ela era a joia do mundo antigo. E Nabucodonosor era o arquiteto desse esplendor. Após conquistar Jerusalém, ele levou cativos os jovens mais inteligentes de Israel. Entre eles estava Daniel, um hebreu com sabedoria incomum, olhos que pareciam ler o futuro e um dom inexplicável: interpretar sonhos. O tipo de dom que pode salvar vidas ou selar destinos. No 12º ano de seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho, não um sonho comum. Era como um golpe na alma. No silêncio da madrugada, ele via uma árvore imensa, forte, bela. Sua copa tocava os céus, seus galhos abrigavam aves e seus frutos alimentavam multidões. Mas então, uma ordem vinha dos céus. Derrubem a árvore, cortem seus galhos, espalhem seus frutos, mas deixem o toco preso com correntes de ferro e bronze. Que viva entre os animais, que coma erva como o gado. Que seu coração de homem seja substituído por um coração de animal. Por 7 tempos. Nabucodonosor acordou suando frio. Chamou seus magos, seus sacerdotes, seus adivinhos. Ninguém sabia o que significava. Ninguém, exceto Daniel. Daniel hesitou. O que ele estava prestes a dizer podia ser interpretado como traição. Mas com a voz trêmula, ele falou: "A árvore, ó rei, é você." O silêncio no salão era sufocante. Você cresceu, se fortaleceu, e seu poder chegou até os céus, mas sua arrogância será sua queda. Deus viu seu orgulho e te dará a mente de um animal. Você viverá entre os bichos do campo, comerá como eles, dormirá ao relento, por 7 anos, até reconhecer que é o Altíssimo quem governa os reinos dos homens. O rei ficou em silêncio. Por um instante parecia ter sido tocado, mas o tempo apaga o medo. Meses se passaram. Depois, 1 ano, e outro, e Nabucodonosor continuava no trono. Seus jardins suspensos floresciam, seus inimigos temiam seu nome. A profecia de Daniel parecia um devaneio, até que, um dia, exatamente 12 meses depois do sonho, tudo mudou. Era meio-dia. O sol estava no ponto mais alto do céu. Nabucodonosor caminhava pelo terraço do palácio real. Ao seu redor, a Babilônia reluzia como ouro derretido. E com um sorriso de satisfação, ele disse em voz alta: "Não é esta a grande Babilônia que eu construí, com meu imenso poder e para a glória do meu nome?" Foi naquele exato instante que a sentença caiu. A voz veio do nada, mas parecia ecoar do próprio céu. "Ó rei Nabucodonosor, a autoridade real lhe foi tirada." Ele tentou gritar, mas as palavras se apagaram da mente. A razão escapou de seus olhos como uma sombra fugindo da luz. E ali, diante de guardas atônitos e servos em pânico, o homem mais poderoso do mundo caiu de joelhos. Começou a uivar, a arrancar suas vestes e a rastejar como um animal. Em questão de minutos, Nabucodonosor não era mais um rei. Era uma fera. O que se seguiu
Foi um dos períodos mais sombrios da história babilônica. 7 longos anos, sem trono, sem coroa, sem juízo. Ele foi expulso do palácio. Os nobres, assustados e supersticiosos, mandaram isolá-lo nos campos. Os sacerdotes declararam-no amaldiçoado, e o povo esqueceu. Lá nos campos, sob o céu escaldante, o rei vivia como um bicho. Seus cabelos cresceram como penas de águia, suas unhas como garras. Ele comia a grama orvalhada ao amanhecer. Dormia na lama, com os olhos vazios, sussurrando palavras que ninguém entendia. Os anos passaram. As estações se repetiram. A corte babilônica aprendeu a viver sem ele. Outros homens tentaram assumir o poder, mas algo impedia. Uma sombra pairava sobre o trono vazio. Ninguém ousava tomar oficialmente o lugar do rei enlouquecido, porque, no fundo, temiam que ele pudesse voltar. E então, no 7º ano, numa manhã envolta em neblina, algo mudou. Nabucodonosor, sujo, esquelético, quase irreconhecível, ergueu os olhos para o céu, e pela primeira vez em anos, ele viu. Não a grama, não os insetos, não o próprio reflexo na água enlameada. Ele viu Deus. E naquele instante, a sanidade voltou. Como um vento repentino que varre a loucura, sua mente clareou. As palavras voltaram à sua boca. As memórias, as orações, a vergonha, a gratidão. Ele chorou. E então, lentamente, com os joelhos trêmulos, levantou-se. Voltou à cidade. Alguns o reconheceram, outros fugiram em pavor. Mas ele não era mais o mesmo homem. Nabucodonosor não voltou como imperador. Voltou como servo. E em um dos trechos mais improváveis e comoventes da Bíblia, um rei pagão escreve uma carta para o mundo. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, pois todos os seus atos são justos, e ele tem poder para humilhar os que vivem com arrogância. O rei, que se achava um deus, reconheceu que só há um, aquele que reina sobre reis, que quebra o orgulho dos impérios e que é capaz de restaurar até quem perdeu tudo. O homem que se tornou besta. Mas naquela noite, uma sombra passou sobre a mente do rei. Ninguém percebeu de imediato. Ele jantou normalmente. Sorriu, conversou. Mas algo dentro dele havia mudado. Quando o sol nasceu em Babilônia no dia seguinte, ele já não era mais um homem. Ele saiu correndo pelos jardins suspensos, rugindo como um animal. Roupas rasgadas, os olhos sem foco. Servos tentaram contê-lo, mas não havia mais rei, só um ser, selvagem. Ele foi visto correndo para o campo, se debatendo no chão, se esfregando na terra como um cão enlouquecido. Na manhã seguinte, os conselheiros já evitavam mencionar o nome dele em público. E nos dias que se seguiram, ele não voltou ao palácio. Foi declarado morto em silêncio. Mas os guardas sabiam. Ele estava vivo. Vivendo nos campos, comendo grama, dormindo ao relento. Um homem que já havia ordenado a construção de uma estátua de ouro de si mesmo. Agora andava nu pelas planícies da Mesopotâmia, com as unhas crescendo como garras, o cabelo embaraçado como penas de águia e a pele coberta pela sujeira da terra. O orgulho de Babilônia havia sido jogado ao pó. Durante 7 anos, Nabucodonosor permaneceu fora da razão. 7 anos em que impérios menores tentaram se levantar. 7 anos em que o trono babilônico foi segurado por regentes e militares. Mas ninguém ousava tocar na coroa, porque ela ainda pertencia ao rei louco. Alguns diziam que ele havia sido possuído por um espírito selvagem. Outros, que era castigo dos deuses. Mas ninguém conseguia explicar como o maior homem do mundo havia se tornado uma besta sem nome. Até que, um dia, tudo mudou. Foi numa manhã comum. O orvalho ainda estava sobre a grama. E Nabucodonosor, coberto de terra e mal reconhecível como ser humano, ergueu os olhos para o céu. Não sabemos o que ele viu, mas algo se partiu dentro dele. Ou talvez
se restaurou. Seus olhos se abriram. Sua consciência retornou. E as primeiras palavras que ele pronunciou, após 7 anos em silêncio, foram de rendição. Ele não culpou ninguém. Não amaldiçoou seus inimigos. Não tentou recuperar o trono com violência. Ele simplesmente reconheceu. Reconheceu que havia um rei maior. Reconheceu que o orgulho o havia destruído. Reconheceu que o império que construíra não era eterno. Seu retorno foi silencioso, mas ninguém ousou barrá-lo. Quando ele entrou novamente em Babilônia, os anciãos se curvaram, não por medo, mas por reverência. Aquele não era mais o homem que havia mandado matar inocentes, que havia exigido adoração, que havia caminhado entre deuses falsos. Era um homem quebrado, mas inteiro. Nabucodonosor voltou a governar, mas agora com humildade. Seus decretos falavam da soberania do Altíssimo. Ele usava a coroa, mas já não a desejava. Servia ao povo, mas sabia que não era maior que ninguém. E na última parte do livro de Daniel, ele próprio deixa o testemunho. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. E ele tem poder para humilhar os que andam com orgulho. Esse foi o fim, mas também o novo começo. A história do rei que teve o mundo aos seus pés e acabou com a face na lama, mas que, ao levantar os olhos, encontrou redenção. Não é apenas a história de um homem, é um aviso, um espelho, um sussurro entre os séculos. Não importa o quão alto você vá, se o seu coração se elevar acima dos céus, você cairá. Mas se lá do fundo você olhar para cima, há sempre um caminho de volta.